O problema das mentiras que a gente inventa não é aquilo que a gente inventa, é aquilo que a gente esquece de inventar. Depois da vinheta. Fala pessoal, é verdade que a PNL e a hipnose são a base do mentalismo? Bom, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira para falar sobre PNL e mentalismo. Então vamos lá, é verdade que a PNL é uma das bases ou um dos pilares do mentalismo? Bom, vamos começar definindo o que é uma base ou o que é um pilar, que eu já vi pessoas com as duas argumentações, usando as duas palavras para sustentar o argumento de que uma das peças fundamentais, uma das bases, um dos pilares do mentalismo é a PNL. Então vamos lá, o que é uma base? Segundo aqui, o pai dos burros, o Google, base. Vamos ver o que significa base. Base líquida, Mary Kay, não. Base, definição. Base. Parte inferior de alguma coisa considerada como seu suporte. Ou alicerce. Então não vou nem procurar a definição de pilar, porque base também funciona como a definição de base. Deve ser parecida com pilar, tá? Vamos ver pilar também só pra gente eliminar. Pilar. Definição. Coluna, acionamentos que constrói elemento vertical. Ok. E seja dizendo que a base do mentalismo é a PNL, ou que um dos pilares do mentalismo é a PNL, significa que o mentalismo teria que ser fundado, criado em cima da PNL. Certo? Vamos lá. Qual o problema desse argumento? O problema desse argumento é que a PNL foi criada nos anos 70. Anos 70. E o mentalismo está aí há muito tempo. Eu não sei dizer exatamente quando que o mentalismo passa a ter esse nome, mas existe há muito tempo, com certeza antes dos anos 70. Aquilo que os médiums já faziam, com certeza já era mentalismo. Os efeitos são muito parecidos com o que a gente faz hoje em mentalismo, certo? Uri Geller surgiu na década de 70 também, e já o mentalismo já tinha ali bom fundamento. Bom, o mentalismo é antiguíssimo, então como diabos o pilar de algo que tem aí séculos pode ser uma coisa que surgiu na década de 70. Alguém me explica que cáspita de argumento é esse? Que caraca de definição é essa? Que a PNL que surge na década de 70 pode ser a base do mentalismo. Está aqui aberto no meu computador um livro, 13 Passos do Mentalismo, que é ali a Bíblia do mentalismo, assim, um dos livros mais completos, um dos livros mais importantes escritos sobre o mentalismo, se não for o mais importante. E adivinha quantas menções a PNL tem nesse livro? Nenhuma. Não, um dos 13 passos do mentalismo não é a PNL. E é claro, a PNL nem poderia ser mencionada nesse livro, porque quando esse livro, que é um dos livros mais importantes até hoje sobre mentalismo, foi escrito, a PNL não havia sido inventada. Então, quem diz que a PNL é a base do mentalismo está mentindo. Alguns acreditam nisso, porque estão enganados. Outros mentem intencionalmente sobre isso. E qual que é a ideia disso daí? A ideia é, obviamente, camuflar, fazer com que vocês não percebam que o que eles fazem são números de ilusionismo, de mágica, técnicas que simulam habilidade sobrenaturais, paranormais ou de extrema habilidade mental, que não tem nada a ver com a PNL. Inclusive, os mesmos que dizem que a PNL é uma das bases do mentalismo, usam como exemplo de mentalistas notórios pessoas que começaram a sua carreira muito antes da PNL ser inventada. Ou seja, esse mito não é sustentado. É claro que tem algumas coisas que poderiam ter alguma relação, algumas coisas que se assemelham. Uma das coisas é aquele mapa ocular que eu estou pondo aqui na tela, que eu descobri hoje, ao fazer essa pesquisa, que não tem nenhum fundamento científico. Mas eu não vou nem entrar no mérito, eu vou partir do princípio que esse mapa funciona. O simples fato de você conseguir mapear para onde a pessoa olha, se é imaginativo, se é lembrança, jamais seria suficiente para você adivinhar um nome, uma idade, uma senha de banco. Jamais, jamais. Não tem nada a ver com, não tem nada a ver. O que você pode usar realmente a PNL para o mentalismo é para melhorar a sua comunicação, para melhorar o seu rapport, para você selecionar pessoas, para você criar uma empatia. Claro, isso poderia
usar mesmo, isso faz sentido dentro da PNL. Da mesma forma que um palestrante ou um professor usa. Mas não que a PNL sirva para explicar os efeitos do mentalismo. Jamais. Tá? Vamos usar aqui exemplos contemporâneos. Exemplos que depois da PNL, você pode estar pensando, ok, mas na criação do mentalismo a PNL não havia sido inventada, mas depois que inventada ela agregou muito. Vamos pegar livros e DVDs publicados depois da invenção da PNL. Vamos lá. Richard Osterland, Mind Mysteries, volume 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E 7. Nenhuma referência a PNL, nenhum efeito cujo método seja PNL. Peter Turner, aqui, volume 1 e 2, nenhuma referência a PNL. Bob Cassidy, Billet Killers, nenhuma referência a PNL. Olha só de quem que eu tenho aqui uma conferência, uma palestra aqui feita para mágicos, ensinando técnicas aqui. Nenhuma referência a PNL. Adivinha de quem? Da época que ele precisava fazer palestra para mágico, conferência para mágico para ganhar dinheiro, não era milionário ainda. Darren Brown. Nenhuma referência a PNL. Aqui. Max Maven. Nenhuma referência a PNL. Nenhum efeito usando a PNL como método. E veja, eu não estou negando que possa existir algum efeito que você use alguma coisa de PNL, mas o número de efeitos tende a zero, assim, a porcentagem tende a zero. Eu até vi alguns mentalistas que faziam alguns exercícios realmente PNL e faziam exatamente aquilo que estavam falando que faziam, mas veja bem, se você faz exatamente aquilo que você disse que está fazendo, você não está fazendo mentalismo. Mentalismo é mimetizar fenômenos, é simular fenômenos. Se alguém realmente tiver poderes sobrenaturais ou extrema habilidade mental e fizer uma demonstração disso, ele não está fazendo mentalismo. Mentalismo é simular esses efeitos. E o principal exemplo com isso são os números de memória. Eu tenho 2 números de supermemória que eu faço no show, no qual eu realmente uso supermemória, no qual eu realmente faço exatamente aquilo que eu estou falando, não tem nenhum truque por trás, eu realmente faço aquilo. E embora eu use aquilo no show, aquilo não é exatamente o número de mentalismo, é uma demonstração de memória. Tá? Mentalismo é mimetizar fenômenos, em qualquer definição. Mesmo desses caras que dizem que PNL e hipnose são as bases do mentalismo, você vai ver que a definição de mentalismo é mimetizar fenômenos. Então, se você não está mimetizando, está fazendo de verdade, se eu desenvolver a habilidade de mexer a caneta com a mente mesmo, eu não vou estar mais fazendo mentalismo. Beleza? Agora vamos lá. Hipnose. Hipnose é uma das bases do mentalismo? Bom, vamos abrir agora aqui novamente os 13 passos do mentalismo, a Bíblia do mentalismo. E olha que interessante, a hipnose já é mais antiga. A hipnose possivelmente é tão antiga quanto o mentalismo, ainda que a gente vá refinando os conhecimentos sobre esse tema com o passar dos anos. E olha aqui, nos 13 passos do mentalismo, adivinha, um dos passos é hipnose. Não é. Não. Nenhuma menção à hipnose em nenhum dos outros DVDs aqui, nenhum efeito cujo método seja hipnose. Tem um até que menciona aqui que ele faz também, mas não é o método, ele faz como convincer. E na verdade não é hipnose, faz uns dedos magnéticos ali. E aqui nos 13 passos do mentalismo, nenhum efeito cujo método seja hipnose. Como que a hipnose pode ser a base do mentalismo? Me diz. Vocês que falam isso, vocês sabem que não é. Para que vocês querem enganar a sua própria audiência? Me diz. Vamos lá. Agora sim, tem muitos mentalistas que fazem hipnose também? Claro que tem. Eu posso fazer os dois no show? Claro que posso. Aliás, fica ótimo, combina perfeitamente. Para mim, a união perfeita num show ali. O próprio Darren Brown tem a hora que faz hipnose, tem a hora que faz mentalismo, mas hipnose é hipnose, mentalismo é mentalismo. Os mágicos que fazem festa infantil costumam fazer números de ventriloquia no seu show. Mas ventriloquia é ventriloquia. E mágica é mágica. Hipnose é hipnose. Mentalismo é mentalismo. Certo? Não é porque eu frequentemente vou apresentar os dois no mesmo show que a base do mentalismo passa a ser hipnose. Porque senão dá a impressão de que você hipnotiza pessoas e a partir daí você consegue tirar delas informações, adivinhar a senha de banco, nome de primeiro namorado e por aí vai. E cara, isso é péssimo para quem quer fazer hipnose de forma séria. É péssimo. Porque uma das primeiras coisas que tem que convencer a pessoa é que ela não vai fazer nada contra a vontade, que você não vai contar nenhum segredo. E aí você mostra alguém.
adivinhando os segredos daquela pessoa, adivinhando o nome de namorado, adivinhando a senha de banco, e fala que aquilo tem a ver com a hipnose, caraca, detona o hipnólogo sério. Então é isso, pessoal. Mito derrubado de uma vez por todas. Se alguém te falar ao contrário, manda falar comigo. Mas manda falar comigo em público, não no privado, que nem o pessoal faz. Certo? Porque se você está convicto do seu argumento, vamos ter esse debate aí em público, na frente do seu público, para quem você fala que a base do mentalismo é isso. E para finalizar, você quer saber da onde que se originou esse mito dos pilares do mentalismo? Se origina no disclaimer do Derren Brown, porque o Derren Brown falava, o que eu faço é uma mistura de mise-en-scène, hipnose, sugestão, ilusionismo e por aí vai. E o pessoal copiou esse disclaimer. Mas veja, quando o Derren Brown usa esse disclaimer, não que porque o Derren Brown falou passou a ser lei, mas quando ele fala esse disclaimer, ele está falando do que ele faz. O meu show, a minha apresentação, o meu trabalho é uma mistura disso, disso, disso e disso. Beleza, faz sentido. Mas não faz sentido você falar que o mentalismo é uma mistura disso. O mentalismo é uma coisa. E no seu trabalho aí você pode usar hipnose, pode usar o que você quiser. Hipnose, ventriloquia, dança de palco, o que você quiser. Fala que o seu show tem o que você quiser. Mas não fala que o mentalismo é isso. O mentalismo não é a mistura disso. Hipnose não é base do mentalismo, PNL não é base do mentalismo, nem um monte de outras coisas que vocês dizem que é. Beleza? Mas por enquanto, 2 mitos derrubados. Falou? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.